Olá, meu nome é Letícia e está começando mais um episódio da Escola de Paulo Ribeiro, do podcast, onde a gente vai falar histórias que aconteceram dentro do Brasil e de uma forma descontraída e informativa. E hoje o nosso convidado... Olá, convidado, tudo bem? Olá, bom dia. Me chamo Ciro Dantas, sou professor da Rede Seduc, sou formado em História, trabalho com educação para relações étnico-raciais e diversidade religiosa hoje no Seduc. E hoje o nosso tema é sobre a consciência negra. Certo? Deixa eu pegar aqui minha introduçãozinha. Posso começar? Pode. Preparado para a conversa? No Brasil, o processo de escravidão ocorreu principalmente durante o período colonial, com a chegada dos portugueses. E no Amazonas, a escravidão também foi uma realidade muito forte, principalmente na produção de agrícola, como a exploração de látex, na época da borracha, certo? A libertação dos escravos no Brasil inteiro ocorreu em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Se eu quiser comentar alguma coisa. Pois no Brasil, no caso, a partir do descobrimento, com muitas aspas aí nesse descobrimento, né? Para muita gente, inclusive muitos historiadores, é invasão, não descobrimento. A gente tem o relato dos primeiros indícios de escravidão a partir de 1530. Né? E aí, ao longo desses séculos, os séculos 16, 17, 18, a gente vai ter um processo de escravização crescente, não só no Brasil, mas em toda a América. Né? América espanhola também, a gente vai ter isso daí já no norte, né? Estados Unidos, enfim. E realmente, para nós aqui no Amazonas, a gente também viveu um processo de escravização, embora na nossa história, inclusive essa história amazônica, essa história do estado do Amazonas, que é tão relegada a um segundo, terceiro, quinto, décimo, enésimo plano, né? A gente pouco sabe da presença negra aqui, como é que foram esses processos de escravização e como é que foi a própria presença negra mesmo, né? O que essa população negra presente aqui no estado influenciou nos rumos da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa economia. Né? Mas, sem dúvida, a gente teve presença negra aqui, sim. Tem um relato do professor Ribamar Bessa que cita que passaram pela Amazônia, entre esse século de escravidão, aí, entre os séculos XVI e XVIII, mais de 1 milhão de almas escravizadas rumo à América Espanhola. Né? Claro que algumas dessas almas ficaram aqui, algumas dessas pessoas foram escravizadas na Amazônia e tiveram seu trabalho empregado aqui. Né? Já em relação a outros ciclos, como por exemplo a economia da borracha, aí já é uma outra situação, aí já foi uma mão de obra nordestina que veio para cá, já foram outras populações que foram submetidas a um processo não de escravidão, mas a um processo muito próximo ao de uma espécie de servidão, uma escravidão por dívida, né? Coisas assim. E aí, não sei se a professora comentou com o senhor, mas a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é sobre perguntas, onde eu vou perguntar para o nosso convidado 3 perguntas. Posso pegar? Pode. Preparada? Estou pronto. Olá. A escravidão foi com a lei, né? Mas também tiveram outras leis no decorrer da história. Tinha a lei de 10, 11 e 12, certo? Se eu não estou enganada. Isso, já agora, né? No século XXI. Você poderia comentar um pouco de cada uma, por favor? Sim. A gente tem 3 leis que são muito importantes para a questão da etnicidade. Né? A primeira é a Lei 10.639, que é de 2003, que trata sobre a inclusão no currículo das escolas. Né? Através de algumas disciplinas, a lei cita, né, disciplinas, fala, por exemplo, sobre literatura, fala sobre língua portuguesa, história. Né? Como é que essas disciplinas vão articular de forma transversal o ensino de história da África e história afro-brasileira, né? Que é basicamente a história das populações negras ao longo dos séculos no Brasil e essa ligação também com o continente africano. Né? Porque existe essa questão da diáspora africana e tal e tal. E aí, a partir da Lei 10.639, a gente teve posteriormente, em 2008, a Lei 11.645, que vai falar já da inclusão também das questões indígenas nisso. Porque não é só contar a história da África, ou contar a história afro-brasileira, contar a história das populações negras escravizadas aqui, e as populações indígenas.
que também foram, sim, alvo de escravização, que também foram, sim, alvo de políticas perversas ao longo dos séculos, inclusive a própria expropriação de terras, né? A gente vê hoje, a gente está entrando no século XXI, ainda está se discutindo com muita veemência a questão de reservas indígenas, né? O que essas reservas indígenas possuem, essa propriedade abaixo do solo, enfim. Então vem a Lei 11.645 e também a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, né? Que é para falar sobre, por exemplo, crimes raciais, como contextualizar esses crimes, o que é, por exemplo, preconceito racial, etc. Então, esse documento é também muito importante, é um marco, né, para situar toda essa legislação sobre racismo, preconceito racial e afins. Isso mesmo. Eu vou perguntar, mas eu acho que todo mundo já sabe, quem foi Zumbi na história mesmo do Brasil? Quem foi Zumbi? Bom, é interessante que a gente tenha formado a história, né, Vera? Também a Vera é professora, também formada pela UFAM. A gente estuda história e sabe que personagens históricos, se você for olhar a fundo, eles são muito controversos, né? E Zumbi é assim também. Ele é uma figura, até certo ponto, bastante controversa. Há muitas versões, muitas questões levantadas a respeito de Zumbi, até sobre a sua sexualidade, e itens que extrapolam muito a questão pura e simples de líder de quilombo, de uma figura importante hoje em dia para o movimento negro, por exemplo, como um mártir e tal coisa. Mas, ficando no aspecto mais, vamos dizer assim, ortodoxo da história, né, numa questão mais formal, Zumbi foi isso, foi um grande líder tribal que se coloca à frente de um movimento que vai originar um quilombo, o maior quilombo que o Brasil teve, né, e que resistiu durante muito, muito, muito tempo a tudo que foi enviado contra ele, expedições de morte mesmo, né, de extermínio. Então, uma primeira expedição que tenta dominar aquele quilombo, ela é desmantelada pelos quilombolas. E aí, as expedições seguintes, cada vez mais fortes, não na intenção de ainda capturar. Quando se vê que aquilo não vai ser nem invadido, aí eles fazem uma expedição realmente para destruição. E aí a gente viu isso muito já na história do Brasil, né? Com o Zumbi, com esses quilombolas. A gente viu isso, por exemplo, com Antônio Conselheiro e o que foi aquilo, né? Inclusive, uma coisa interessante, para quem estiver assistindo o podcast, lá no Palacete Provincial a gente tem uma parte sobre a participação do Amazonas na Guerra de Canudos. É muito triste, mas a gente ajudou a matar aquelas pessoas, como Estado. Tem lá a bandeira, né? Tem muitas fotos da expedição que saiu do Amazonas para apoiar, né, aquela república cambaleante, ainda, né, nascente, contra um bando de sertanejos que queriam viver uma outra coisa que não aquele regime de exploração, de coronelismo. O Dia da Consciência Negra foi marcado justamente no dia da morte do Zumbi, certo? Mas foi reconhecida logo no começo ou depois? Pois é. O Dia da Consciência Negra, até hoje, infelizmente, não é reconhecido no Brasil inteiro, né? Há estados que não reconhecem, não é feriado. Vamos dizer assim, grupos sociais viram as costas mesmo, né? Para o dia, para a data, para a significância disso, né? E a gente vive assim, aquela ideia de democracia racial para muitas pessoas, né? Que tudo é perfeito, não existe racismo, não existe preconceito racial, não existem todas essas situações que a gente, sim, vê ainda. Isso é latente na sociedade brasileira ainda, isso permanece, né? Isso é pouco discutido, isso incomoda, sim, e deve incomodar. E se o tema incomoda, então é porque ele continua sendo muito necessário, né? Ele precisa ser levado em frente, ele precisa ser discutido, precisa ser colocado nas escolas, sim, né? Porque isso é uma coisa que está aí. E a gente vê hoje até essas questões, claro, fora daqui, mas a gente vê, por exemplo, as situações hoje ainda de jogadores brasileiros sendo vítimas de racismo na Europa, né? Um racismo muito manifesto, muito forte. A gente, se for discutir história, a gente teve aí essa questão do nazismo, não faz 100 anos, né? Então, o
o tamanho disso hoje ainda no mundo, a força disso, né? A força das políticas racistas que ainda existem. Isso, às vezes, está muito oculto, está muito, como eu posso dizer assim, está muito submerso, outras vezes não. Isso aparece, isso se coloca, isso se manifesta. É, sim, muito importante discutir, não só o Dia da Consciência Negra, mas o mês da Consciência Negra, e todas as datas que marcam ao longo do ano inteiro essa política, que é a política de educação para as relações étnico-raciais. Né? E aí eu posso até falar um pouquinho a respeito disso, do restante, que são, assim, o que nós temos, por exemplo, no SEDUC? A gente tem uma agenda de combate ao racismo. Né? A gente tem os dias 21 de março, 13 de maio, 10 de julho, que é, aqui para nós, a proibição do tráfico de escravos no Amazonas. Não é o fim da escravidão no Amazonas. É praticamente. Né? Quando você proíbe o tráfico de escravos, você está praticamente inviabilizando a escravidão. Mas ainda não foi isso, porque realmente a decretação do fim da escravidão é 1888, Lei Áurea. Mas a gente consegue ser o segundo estado do país a falar disso, a decretar isso e a proibir, então, o tráfico dentro das nossas fronteiras estaduais. E também, claro, a outra data importante é o 20 de novembro, sim. Né? Que é o Dia da Consciência Negra, né? Possivelmente o Dia da Morte de Zumbi, possivelmente, né? Porque não é realmente datado. Historicamente é sempre complicado você cravar datas muito precisas, né? Mas possivelmente o Dia da Morte de Zumbi é o 20 de novembro, e aí fica então como marca para a história e essa atividade toda, todas essas discussões. Falar sobre o regime dos quilombos hoje no Brasil ainda. Né? Ainda existe, inclusive, né? Ainda muito quilombo. Sem dúvida. Nós temos quilombos, inclusive, no Amazonas. Olha o Amazonas que não tem pessoas negras, né? Dizem que não há pessoas negras no Amazonas, não houve escravidão aqui, né? E tal. E a gente sabe que, na verdade, houve sim processo de escravização aqui, só que, é claro, comparado com outras regiões do país, a quantidade de indivíduos escravizados presentes no território do Amazonas era menor. Isso, mas houveram os mesmos processos de escravização e tal. Por exemplo, há relatos de que o próprio Teatro Amazonas ele chega a ser construído por indivíduos, tem participação de indivíduos que foram escravos. Essas pessoas, as mãos dessas pessoas ajudaram a construir o Teatro Amazonas, né? Que é um ícone da nossa cultura e tal. Olha só a marca disso na nossa história, né? Então, a gente tem o quilombo da Praça 14, por exemplo, que tem uma origem muito interessante, né? Quando a Lei Áurea é decretada, essas populações escravizadas, elas vão se afastando do contato com essas populações brancas que estão no centro da cidade de Manaus. Sim. Então, elas vão para onde? Para uma área não ocupada. Essa área é a Praça 14. Né? Então, quilombo urbano da Praça 14. Né? Por quê? Porque era uma área ainda por ser ocupada naquele momento, final do século XIX, né? 1880, 1890, por ali, que é quando começa a surgir o bairro da Praça 14, que é uma ocupação de escravos alforriados, de escravos libertos, de populações negras. A gente tem um quilombo urbano, que é lá na Praça 14, em Manaus, mas a gente tem outros quilombos. Por exemplo, em Barreirinha, só em Barreirinha nós temos 5. Né? A gente tem um quilombo em Novairão, que é o quilombo do Tambor. A gente tem um quilombo em Itacoatiara, né? Que é o Sagrado Coração de Jesus. Inclusive, esse quilombo está sofrendo. A gente está aqui, final de 2023. Olha só, né? A gente falou de reservas indígenas, essa dificuldade de manutenção, né, das reservas, essa história de marco temporal. O quilombo de Itacoatiara, por exemplo, inclusive um colega da rede SEDUC fez um trabalho que mostra por que lá é um quilombo, né? Que a gente teve no século XIX ainda a chegada de um grupo de negros escravizados em África, que foi interceptado em alto mar e chegou em Pernambuco. Essa população foi trazida para o Amazonas e eles foram alocados lá para trabalhar numa indústria, acho que de produção de tijolos, coisa assim, de 2 irmãos judeus. Então, esse grupo
se estabeleceu em Itacoatiara, começa a trabalhar lá. Ora, vindos de África, escravizados e tal, e tal. Isso não é um quilombo? Isso é um quilombo. Foi reconhecido pela Fundação Palmares e hoje em dia, a gente está aqui em novembro de 2023, esse quilombo foi e está sendo alvo de exploração imobiliária. Né? Existe um interesse de pessoas de retirar as pessoas que vivem na área do quilombo para montar ali um resort, para montar ali condomínio, apartamentos, enfim, explorar comercialmente aquela área belíssima que fica ali junto do Lago de Serra. Sem pensar nas pessoas que estão lá. Sem pensar nas pessoas, na história, na significância daquilo, né? Quem já visitou o quilombo, eu visitei o quilombo em 2017, é muito interessante você andar pelo quilombo, porque você vê pessoas, a gente tem uma ideia geral assim, tu vai andar num quilombo para ver só pessoas negras trabalhando. Não é isso. Não é, o quilombo não é simplesmente isso. É claro que há pessoas de tez negra, né, e tudo, mas é muito mais do que isso. São os hábitos, são os costumes, é a forma como aquela comunidade se constrói, é a forma como eles se reconhecem. Se eles reconhecem esse passado, por exemplo. Por isso o trabalho do colega, o Claudemilson, é tão importante também. Ele marca esse momento de origem daquele local como um quilombo. Né? Ele explica, de uma forma até acadêmica, como é que aquilo aconteceu. Muito importante, um marco, realmente um trabalho de referência. Eu queria só falar completo aqui o nome do colega que fez o trabalho sobre, né, o quilombo lá de Itacoatiara, que é o Claudemilson Nonato Santos de Oliveira. Parabéns, viu, Claudemilson, pelo trabalho. Eu sei que faz tempo, mas não importa, meu amigo. Foi um trabalho muito importante, um trabalho realmente que marcou uma comunidade. Parabéns, novamente. O Claudemilson já foi inclusive homenageado no Prêmio Nestor Nascimento, né? Pela obra, pela contribuição. Parabéns a ele. Hoje seu voto é bem legal o nome dele. Sim. E... Então, cotas, né? É, verdade. Realmente, a gente tem uma polêmica muito grande nessa questão de cotas e se fala muito assim de uma questão de, como é que eu posso dizer, uma espécie de... Junto à ideia de cotas, existe uma ideia assim, de resolver um problema que foi criado lá no passado, porque as populações negras escravizadas, trazidas de África, e também os aqui nascidos, que nasceram já sob o regime de escravidão, nasceram escravizados, todos esses indivíduos não tiveram chance, oportunidade de estudar, de se formar. O processo de educação no Brasil, inclusive, até o século XIX, ele nem era pensado para pessoas sem poder aquisitivo. Eu falo de alto poder aquisitivo. Sim. A educação era uma coisa cara, feita para as elites. Né? Sempre foi assim. Então, o processo de democratização da educação é um processo que ainda está acontecendo. Né? Junto a isso, populações negras em particular, segundo muitas pesquisas, o que é que nós temos? Essa população, geralmente, ela está em piores empregos, ela tem uma educação média mais baixa do que a população em geral. Mulheres negras, em particular, estão ocupando os piores dos piores empregos em muitos lugares. Então, assim, você vê que a recorte de gênero, recortes étnicos, que mostram que a população negra, de forma geral, ainda sofre, até os dias presentes, consequências de um processo de séculos atrás. Né? Isso é latente. Fora o racismo e o preconceito. Eu estou falando de educação. Né? Então, quando você estabelece um sistema de cotas, você faz uma coisa que uma vez um professor falou em uma sala de aula, eu nunca esqueci disso. Quando você estuda e entra na universidade, a sua busca por vitória na vida aconteceu. Quando você está lutando, tentando vencer, e você entra na universidade, você já venceu. Porque entrar na universidade é uma grande vitória. O que as cotas fazem? Elas colocam populações negras dentro das universidades. Então, elas dão uma oportunidade de ascensão social a pessoas que não viram seus tataravós, seus bisavós, seus avós, seus pais terem uma oportunidade assim. A oportunidade que a gente tem, e, por exemplo, aqui, eu sou professor, a professora Vera também está presente, nós somos formados em História. A gente sabe o que uma
universidade faz, o que conhecimento faz, o que oportunidades assim fazem na vida de uma pessoa. Elas mudam as nossas vidas, né? Então, por que essas mudanças tão positivas não podem ser também para populações que historicamente foram escravizadas, foram vilipendiadas de todas as formas de vida social numa abundância? Porque eles têm que permanecer, enquanto indivíduos, por causa da cor da pele, fora. Não precisam, né? Mas existe uma marca. Inclusive, tem algumas pessoas, alguns grupos, movimentos sociais, que falam muito disso, né? Por exemplo, a gente estava conversando antes sobre o Lamartine, sobre o Grupo Arte Revelação, sobre outros movimentos sociais muito relevantes no Estado, que, por exemplo, esse ano, e isso já vem de algum tempo, né? A Caminhada da Diversidade da Compensa, ela fala sobre racismo estrutural, entendeu? Que explica muito disso. Está muito ligado com cotas, né? Como é que acontece a questão do racismo estrutural? Ora, ela está entremeada na sociedade, a sociedade está toda permeada por isso. Racismo, né? Preconceito. Esses aqui podem, aqueles ali não podem, entendeu? Inclusive na UFAM, e eu, nesse momento, faço mestrado na UFAM, Sociedade e Cultura, a gente às vezes discute essas coisas lá, como é que funciona, por exemplo, o grupo que trabalha bancas de heterogeneidade, né? Que é onde as pessoas que assinam lá, elas marcam, opa, eu sou negro, eu quero concorrer pelas cotas à entrada na universidade. Depois que você passa nos trâmites, você é avaliado por essa banca, né? Sim. E aí, você falou que era negro, você é negro mesmo, então tem um grupo lá de pessoas selecionadas que vai fazer uma apreciação e vai definir, afinal, se você que se colocou como uma pessoa negra é de fato negro, entendeu? E aí, eu já participei, por exemplo, de banca de heterogeneidade, é um negócio bem interessante, assim, você vê às vezes pessoas brancas, louras, se dizendo negras, entendeu? E tudo tem um limite, você pode até se reconhecer negro, né? Mas, assim, ser uma pessoa negra com direito a cotas e tal, diante de leis e limites estabelecidos, situações estabelecidas, é outra coisa. Muito bem. Esse foi o nosso podcast. Você poderia brindar? É um projeto muito importante para a gente. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e ouvido também, porque a gente está tanto no Spotify quanto no YouTube. É isso, pessoal.